Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a este vídeo. Me chamo Pedro Teixeira, sou bolsista de iniciação científica do Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, orientado pelo Fernando Nicolás e Temístocle César, e venho por meio deste vídeo trazer a vocês a minha pesquisa sobre a figura do historiador em cargos públicos. Mas antes de começarmos, gostaria de contextualizar que esse trabalho faz parte de um projeto muito mais amplo, com outra frente de estudo de bolsista de dentro do LUPA, que é o Outro 200, que busca repensar determinadas narrativas e revisionismos inadequados sobre a independência do Brasil, que em 2022 completará 200 anos. E se tais eventos acontecem, como um saudosismo de uma monarquia fictícia, é um reflexo de que há uma crise na figura e profissão do historiador, assim como nas ciências humanas em geral. Vale destacar também que os livros e documentários mais populares da atualidade sobre eventos históricos pouco contam com a participação de historiadores e historiadoras. O historiador Rodrigo Turim questiona se a ocupação de espaços por amadores não acaba tornando o historiador uma espécie de mediador de memórias, um curador de passados alheios, que esvaziam critérios internos disciplinares e legados da tradição da profissão. A falta de delimitações na profissão acaba então permitindo que outras áreas de conhecimento façam o trabalho do historiador, com falta de métodos científicos e fontes, mas inserindo temas lúdicos, fictícios e emocionais para que o grande público se interesse mais facilmente. Contextualizado para todos e todas, então, as motivações da pesquisa sobre a figura do historiador em crise, busquei, em parceria com o bolsista Fabrício Engelmann, moldar o que é o historiador em cargos públicos pela análise de editais para a profissão, a fim de chegar na resposta sobre o que se pede de um historiador na atualidade. Bom, foram analisados então 77 editais para o cargo de historiador do ano de 2010 até 2020, disponibilizados no site PCI Concursos. Desses 77, 59 eram referidos a cargos em prefeituras e 18 a outros setores e funções, como fundações de cultura da cidade ou universidades. Totalizam 13 dos 26 estados nacionais que estavam presentes na lista dos editais, e na grande maioria de prefeituras em regiões interioranas do estado. Dos poucos editais de regiões metropolitanas eram destinados ao cargo de historiador atuante na universidade. Selecionamos também como análise dos editais os itens de ano, cargo, carga horária, instituições, requisitos, atribuições, prova e remuneração. Então, eu, o Fabrício e o professor Nicolás, após ter todos os editais tabulados na planilha, pensamos que para extrair o máximo destes para a resposta de o que faz e o que é o historiador, seria melhor focarmos nas atribuições e nos verbos implicados sobre elas. Então, como podem ver no gráfico, as palavras-chave das atribuições dos editais com mais aparições em todos os 77 analisados foram documentos, com mais de 100 vezes, seguidos por acervo, municípios, projetos, cada um com em torno de 50 presenças. Acho válido destacar para vocês também a alta presença de funções em museus e arquivos, que por mais que sejam assuntos muito ligados a temáticas historiográficas, há profissões específicas de museólogos e arquivistas, por exemplo. Também é interessante analisar a presença de conceito historiográfico nos editais, como tempo, memória, passado e cultura, da mesma forma como a informática aparece, apontando a necessidade do profissional dominar certas habilidades nessa área, mesmo que na grande maioria das universidades brasileiras não se aborda cursos obrigatórios na formação do historiador. Então, mesmo que essa seja uma pesquisa ainda em andamento e que muito ainda podemos extrair dos editais, com as análises já realizadas, observamos que o historiador em cargos públicos se relaciona diretamente com a cultura, patrimônio histórico e memória coletiva da cidade, e na maior parte do tempo é um pesquisador. Mas pontos fora da curva são importantes de serem destacados, onde os editais atribuem ao historiador coisas sem nexo, como analisar o presente e o passado a fim de prever o futuro, analisar bens materiais e imóveis, assim como tarefas que tradicionalmente não fazem parte do historiador disciplinado, como programação de informática. Cabe a nós, então, em sequência dessa pesquisa, repensarmos se o que se pede de um historiador no mercado e cargos públicos condiz com as formações e preparo do profissional ao sair da universidade, devido a um possível descompasso entre a academia, o mercado de trabalho e a sociedade, em visões sobre o que é um historiador e o que deve exercer. Mas essa era a minha apresentação resumida. Agradeço a todos e todas pela atenção e deixo o meu e-mail aqui como contato. Abraços!